Olá pessoal da Sanaflix, tudo jóia? Eu sou Camila Vasconcelos, estou aqui com vocês para a gente discutir um pouco sobre ética médica, dilemas éticos, bioética, direito médico. Eu sou advogada em direito médico e professora da Faculdade de Medicina e ministro essas temáticas e atuo com isso há muitos anos. Então o que eu pretendo aqui com vocês? Explicar um pouco dos problemas que acontecem na prática, trazer um pouco das normativas, ver de que maneira a gente pode fundamentar as nossas reflexões para reduzir as possibilidades de dano e sempre respeitando os pacientes. Isso é que é primordial. Na aula de hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre ética médica, conhecer aí o tal do novo Código de Ética Médica, os seus capítulos, os temas que são discutidos, a bioética, trabalhar aí os princípios da bioética que vão fundamentar as decisões na prática de vocês, e o direito médico, que é essa parte aí da advocacia, que tem a ver com a medicina também, as resoluções do conselho, e que vão mostrar de que maneira a gente pode agir em respeito às normas, em respeito aos limites, né, as orientações éticas no cotidiano, reduzindo danos também para os pacientes, ou seja, a gente pretende que não aconteçam erros médicos. Então vamos aqui caminhar. Qual é o objetivo dessa aula? O que a gente pretende? Quais serão os pontos a serem abordados? A diferenciação entre ética médica, bioética e direito médico, que são três áreas diferentes e que não podem ser misturadas, embora dialoguem entre si muito bem. O novo Código de Ética Médica, a gente vai entender quais são os capítulos, o que ele vem discutindo. A bioética e os seus princípios teóricos, que já são conhecidos, né, principalmente 4 deles, que eu acho que vocês já sabem, a gente vai retomar. E os princípios da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que são 15 princípios, mas a gente vai trazer alguns para que vocês possam usar na prática e também fundamentar as suas decisões. Esses princípios que já têm sido trabalhados tanto nos tribunais, quanto também pelo Conselho Federal de Medicina, e aí eu espero que vocês trabalhem também na prática de vocês em seus prontuários. Vamos lá! A gente vai discutir um pouco aqui sobre a ética médica. Ela tem, gente, se a gente for fazer aí uma diferenciação com a bioética e o direito médico, ela tem uma perspectiva mais ampliada. Diz respeito aos aspectos comportamentais dos médicos que vão respeitar a medicina como um todo, o respeito aos pacientes e orientar as condutas. Observem, quando um médico age de maneira inadequada, esse comportamento que vai ferir a dignidade de um paciente, ele pode ser também publicizado e isso vai reverberar de maneira negativa em toda uma classe. Diversos médicos que agem de forma extremamente adequada vão ter as suas imagens maculadas por conta de comportamentos de um ou de outro, ou de uma quantidade um pouco maior, como a gente vai ver que tem acontecido nas notícias, mas é importante que a gente pense que a ética médica é algo amplo e que deve respeitar o exercício da medicina e na relação entre médicos e pacientes. Da mesma maneira, a gente vai pensar que todas essas temáticas, elas três, têm uma perspectiva aí prática, né? E por que eu acho importante a gente colocar isso? Porque existe também aquela questão de, poxa, a gente vai estudar ética médica, coisas que dizem respeito à filosofia, que vão trazer uma reflexão e nada prático. A filosofia traz sim coisas práticas, a ética médica traz coisas práticas. A gente vai perceber no cotidiano que muitas decisões, elas são muito mais seguras quando a gente conhece a teoria, quando a gente já refletiu sobre aqueles assuntos antes, né? Então é importantíssimo que a gente veja que são campos distintos, mas todos eles têm a ver com aspectos práticos. E também é importante esse incremento dos aspectos teóricos, como eu falei para vocês. Quando nós temos fundamentos, os nossos argumentos se sustentam na prática. E essa é a grande ideia que a gente vai mostrar. Quanto mais eu tenho um fundamento e eu trabalho com princípios e mostro os porquês das minhas condutas, eu consigo defender as minhas condutas, dizer a motivação de minhas ações e também de, eventualmente, algumas omissões, quando o médico decidiu não agir em determinado momento, né? Então é importante que a gente conheça essas ideias de autonomia do paciente. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre esses assuntos. E é importante a compreensão, que eu quero que vocês vejam, que não adianta também a gente conhecer só as perspectivas jurídicas, ou seja, uma atuação normativa da medicina, e também não adianta uma postura biologicista. O que mais vai trazer um respeito à sua prática, o respeito ao paciente, é compreender os aspectos humanísticos das normas e os aspectos humanísticos da prática da medicina. Isso é o que vai te defender. A conformação de empatia, de fidúcia na relação intersubjetiva, portanto, entre dois sujeitos que são médicos e pacientes, né? E aí a gente vai compreender também por que é que esse novo Código de Ética Médica enalteceu tanto o aspecto da autonomia do paciente.
a gente já percebe logo no início dele, no preâmbulo da norma, como é que ele é composto. E depois eu vou mostrar os capítulos. Mas olha do que ele é composto. De 26 princípios fundamentais, ou seja, o fundamento que vai fazer com que a gente construa todas as normas posteriormente. Por que é que eu preciso respeitar esses meus pacientes? Quais são os princípios da medicina, né? 11 normas disseológicas que vão trazer aí uma ideia de direitos dos médicos, né? Que precisam ser respeitados em suas autonomias também. 117 normas deontológicas que tem a ver com os deveres dos médicos, e quando nós formos estudar os capítulos, vocês vão ver que todo capítulo, a partir do terceiro, que é quando começa a parte deontológica, ele já se inicia assim: é vedado ao médico, ... Aí os artigos eles são dispostos, né, abaixo deste é vedado ao médico. Isso diz que se o médico descumpre, ele descumpriu um dever que ele portava. E se ele descumpre, ele pode ser processado por isso, né? E são 4 disposições gerais que naturalmente acontecem nas normas, são as disposições que vão trabalhar do todo, né? Então, olha aqui, eu quero dizer assim, precisamos respeitar todo o Código de Ética Médica, precisamos conhecer todo o Código de Ética Médica. Mas como advogada em direito médico, eu devo dizer a vocês, o que é que faz com que vocês sejam processados? Qual o descumprimento nesse código que faz com que vocês sejam processados no conselho, ou seja, em processos ético-profissionais, o descumprimento da parte deontológica? Quando é feita uma denúncia no conselho, os conselheiros avaliam nas sindicâncias e quando aquela sindicância é convertida em processo ético-profissional, eles colocam ali as capitulações que porventura tenham sido descumpridas pelo médico. O que é isso? Quais são os artigos do código que possivelmente foram feridos e que dentro deste processo nós vamos avaliar na produção de provas se foi descumprido ou se não foi, e no final é visto se esse médico vai ser ou não punido, né? A gente vai trabalhar sobre isso depois. Mas é nessa parte dos deveres que pode ensejar a demanda nos conselhos, que é uma autarquia federal, né? Contra esses médicos. Então, vamos conhecer agora os capítulos do código. A gente não vai estudar um por um ainda, mas a gente vai fazer um passeio pelo código. Vamos quase que virar as páginas desse código. Primeiro, princípios fundamentais. Segundo, direitos dos médicos, responsabilidade profissional. E aí, só entendendo aqui um pouco mais, nesses princípios fundamentais e direitos dos médicos, nós temos, portanto, uma parte que tem ali algarismos romanos, que são os incisos. E a partir do capítulo 3º é que a gente tem os artigos, artigo 1º, artigo 2º e assim por diante. Aqui a parte deontológica. Direitos humanos, né, isso é estudado no código e tem especificidades bem interessantes. Relações com pacientes e familiares, doação e transplante de órgãos e tecidos. Embora a gente tenha uma lei que é sobre transplantes, nós temos também isso aventado dentro do código, é muito bom que a gente tenha. Relação entre médicos, olha, não só nós temos demandas judiciais de pacientes contra médicos, mas de médicos contra médicos também, né? Enquanto advogada já visualizei demandas assim por diversas vezes e é sempre muito constrangedor. O importante é que a gente sempre respeite os colegas e que a gente possa reduzir a possibilidade de litígio, de conflito nessa relação profissional. Remuneração profissional também é um tema, sigilo profissional é um tema que enseja muita dúvida na prática, tanto que nós vamos ter 2 aulas só sobre esse assunto, né? Sigilo profissional 1, sigilo profissional 2. Documentos médicos, a importância de vocês conhecerem esses documentos, de respeitarem esses documentos, de preencherem muito bem esses documentos, por exemplo, prontuário, declaração de óbito, atestados médicos e olha, gente, com letra legível, porque é ilícito ético, é escrita de maneira ilegível, porque se você não consegue ler, você não respeita o paciente, não respeita o seu próximo colega que vai atender ao paciente, vai precisar olhar aquele prontuário e vários danos daí podem correr. A gente também vai ver aqui no próprio código auditoria e perícia médica, que está num capítulo em específico. Ensino e pesquisa médica também, tem um capítulo só sobre ele. Publicidade médica, tem inclusive uma resolução só sobre publicidade médica, que vai dizer o que você pode ou não pode fazer, né? A resolução vai falar de Instagram, a resolução vai falar de WhatsApp. Então, assim, são muitas nuances a respeito desse assunto. E disposições gerais, que a gente já disse ali, que são 4 normativazinhas que vão fazer um apanhado geral do código. Neste código e nesta parte de princípios fundamentais, eu queria destacar muito assim rapidamente alguns, só para introduzir alguns assuntos. Olha aqui,
Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso médico em benefício do paciente e da sociedade. Então é importantíssimo vocês estarem sempre atualizados. Que bom que vocês estão aqui na Sanaflix, tendo todo esse conteúdo para vocês conhecerem. Então conhecer muito da medicina, estarem sempre atualizados e antenados nas novas questões, conhecendo artigos científicos. Então é um dever. Você está sempre se aprimorando e compete ao médico este ato de se aprimorar, né? E a gente vai ver também, o médico não pode, em nenhuma circunstância, ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção do seu trabalho. Então, olha, você tem que respeitar a autonomia do paciente, você vai respeitar a sociedade, você vai respeitar a si mesmo também. É importante que você tenha a noção de que se respeitar naquela instituição, embora a instituição às vezes hospitalar possa ensejar assim, quase que amarrar as condutas dos médicos com coisas extremamente administrativas, mas a autonomia do profissional e a sua liberdade deve preponderar, né? Olha aqui, no processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com os seus ditames de consciência e previsões legais, o médico aceitará, e agora em relação aos pacientes, as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, por eles expressos, desde que adequados ao caso cientificamente reconhecidos. Ou seja, é preciso se explicar bastante ao paciente para que ele entenda sobre o que ele vai decidir. É preciso também que o paciente compreenda que determinadas coisas que não são cientificamente reconhecidas, que não são seguras na prática médica, o médico não necessariamente vai seguir. Então, digamos que haja um diálogo entre as autonomias, a autonomia do paciente e a autonomia do médico também. A gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto depois. Então, olha aqui o código: deontologia, estudo do conjunto de deveres profissionais; disseologia, estudo do conjunto dos direitos profissionais; a ética médica, que é uma ética aplicada que vai refletir essa prática médica numa visão muito mais ampliada e humanística, né, que é o que se espera que vocês tenham aí. Isso tem sido preconizado bastante, esses aspectos humanísticos, então saibam muito da técnica e saibam muito da ética também, tá? E aí, bem, as últimas normativas, inclusive, do Conselho, têm preconizado esse respeito à autonomia do profissional e esses aspectos humanísticos. Então, por exemplo, nós temos resoluções sobre cesárea a pedido, nós temos resoluções sobre diretivas antecipadas de vontade. Nós temos uma recomendação, gente, importantíssima. Recomendação número 1 de 2016. O Conselho Federal de Medicina ensina aos médicos como aplicar um termo de consentimento livre e esclarecido, né? Esse processo de obtenção importantíssimo, tá? E agora aqui algumas notícias que fazem com que a gente fique bem preocupado, né? E observe aqui, poxa, de que maneira isso tem sido colocado, né, na prática da medicina. Médicos esquecem compressa na barriga de jovem e paciente morre. Olha essa notícia de 2017. Em 7 anos, só 3,7% dos médicos punidos perderam registro profissional. Isso a gente também vai perceber, né? Nós temos 5 possíveis penalidades nos processos que acontecem no Conselho: advertência, censura, censura pública, suspensão do exercício profissional por 30 dias e cassação. A gente vai estudar de maneira mais aprofundada essas punições. Mas olha, as cassações também acontecem por diversas vezes necessárias. Por hora, 6 pessoas morrem por erros médicos nos hospitais brasileiros. Esse dado é bastante alarmante. A gente vai então tentar entender o que está acontecendo. Ações na justiça por erro médico crescem 101% entre 2013 e 2017, só em São Paulo, né? Se a gente vai observar que isso tem crescido muito no Brasil todo, então a gente precisa entender o que está acontecendo. E estudar ética médica, direito médico e bioética vai te ajudar muito a reduzir danos, inclusive, respeitando os pacientes e respeitando a si, né, e a medicina. Paciente diz ter sido operada do joelho errado. Uma notícia como essa vai fazer a gente também se preocupar. E falta de humanização em saúde faz crescer o número de ações por erro médico. Então vamos estudar os aspectos humanísticos. Vamos ver de que maneira a gente vai respeitar os pacientes e respeitar os colegas e respeitar as instituições, respeitar a medicina como um todo, aprendendo a técnica e a ética. A importância na comunicação entre médicos e pacientes. Gente, olha, a comunicação entre médicos e pacientes é redutor de danos, inclusive danos, se a gente pensa o processo judicial como um dano. Nós reduzimos demandas judiciais quando a gente respeita os pacientes. E por quê? Porque anteriormente nós pensamos na dignidade dos pacientes. Eles merecem e devem ter as informações adequadas. E a gente aprende isso na bioética. O Código de Nuremberg, quando vocês estudaram lá na escola, que vocês viram ali na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu muito absurdo, nós tivemos um julgamento de Nuremberg em 46, em 47 nós tivemos a criação do Código de Nuremberg. No artigo 1º ele fala da importância de colheita do consentimento.
E a gente vai falar do consentimento, nesse caso foi no que diz respeito às pesquisas, mas a gente pode falar do consentimento também na parte da assistência, que é o que diz respeito à medicina. Né? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi em 48, um ano depois, vai falar da importância do princípio da dignidade humana, que deve ser respeitada. Como é que a gente respeita a dignidade dos pacientes? Não tratando os pacientes como se fossem objetos, tratando os pacientes em suas autonomias, nos seus aspectos decisionais. A autonomia é a autogovernança, e você só consegue se autogovernar se você tem liberdade para isso, inclusive. Né? E aí, bem, dentre os princípios da bioética, os teóricos que foram construídos lá no final da década de 70, nós temos 4 que eu acho que já são conhecidos por vocês. O respeito à autonomia, a beneficência, não maleficência e justiça, e a gente vai estudar um por um aqui, digamos que alguns aspectos principais, e depois nós temos 15 princípios na declaração. Quais são os aspectos e as características essenciais da autonomia? Que o sujeito possua liberdade contra interferências de outras pessoas. E olha aqui um parêntese, a gente tem outras pessoas, e nesse cenário, inclusive, líderes religiosos, familiares que por vezes não deixam que os pacientes tomem as suas decisões de maneira autônoma, mas temos também pessoas maravilhosas que são também líderes religiosos, que são também familiares e que desejam o bem. Então é preciso que o médico tome muito cuidado para proteger os pacientes de todas as interferências nos seus processos decisionais e que eles não sofram, portanto, limitações pessoais em sua compreensão. Então, assim, quais são as 2 grandes coisas? Liberdade para tomada de decisões e ausência de qualquer espécie de coação. Isso aí você tem que deixar bem claro na sua prática, você tem que proteger o seu paciente nesse sentido. Não maleficência, a obrigação de não causar danos aos pacientes. Você precisa se comportar de maneira a não causar danos a esses pacientes. E beneficência, a gente vai pensar que é preciso sempre se ter condutas de maneira positiva, fazendo com que os pacientes tenham ao máximo a sua saúde restaurada, nos seus processos de restauração de algo que era patológico anterior. Agora, olha, o médico não tem obrigação de resultado, o médico tem obrigação de meio, a gente vai discutir isso depois. Então, faça o seu melhor no decurso do seu tratamento, tá? E a utilidade que é? Às vezes, a gente tem que sopesar riscos e danos, não é? Riscos e benefícios. Os riscos, que são aqueles danos que o paciente pode sofrer, e os benefícios, que é o que a gente espera. Então, qual a conduta a ser tomada em determinado contexto? A gente vai sopesar, né? A gente vai fazer esse processo de equilíbrio dessas condutas. E justiça, que diz respeito a essas questões voltadas à distribuição de recursos públicos, que vão interferir também por diversas vezes na dinâmica de algumas instituições. A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos é um documento que é produzido no âmbito internacional. Desde 2005 esse documento existe, os tribunais brasileiros têm utilizado esse documento agora na tomada de decisão de processos em que pacientes processam médicos dizendo que aconteceu um erro médico, portanto, imperícia, imprudência ou negligência. Esse documento já tem sido usado e nele nós temos 15 princípios, você precisa conhecer. Agora eu trouxe alguns, o que diz respeito à aula de hoje, e nós vamos trabalhar muitos deles depois. Eu queria que vocês acessassem esse documento para que pudessem se aprofundar. Dignidade humana e direitos humanos, benefício e dano, autonomia e responsabilidade individual. É importante também que o paciente se responsabilize individualmente a respeito da decisão que tomou, mas depois de ter sua autonomia respeitada pelo médico também. Consentimento, indivíduo sem a capacidade de consentir. A bioética traz uma palavrinha mágica, que é assentimento. O paciente que tem capacidade civil plena, ele faz aquele seu consentimento. O paciente que não tem, ele também tem direito à voz no âmbito da saúde, ele dá o seu assentimento. E o seu representante legal chancela o seu assentimento pela via do consentimento, né? E aí a gente vai discutir isso. Respeito pela vulnerabilidade humana e pela integridade individual. Vulnus é ferida, vulnerabilidade e susceptibilidade de ser ferido. Muitos pacientes têm susceptibilidade de serem feridos na sua prática. Então o médico tem que ficar atento a isso também. Privacidade e confidencialidade, que é o tal do segredo, do sigilo, importantíssimo, é um dos grandes pilares hipocráticos, inclusive, que é respeitar a privacidade dos pacientes e a confidencialidade dos seus dados, né? E aí o respeito ao prontuário, que não pode ser compulsado por outras pessoas que não aquelas autorizadas, não discriminação e não estigmatização, e respeito pela diversidade cultural e pelo
pluralismo. Você pode ter um paciente que tem uma cultura completamente diferente da sua, que tem uma religião completamente diferente da sua, e você não tem o direito de fazer chacota disso, você não tem o direito de ridicularizar, você tem ali um dever de respeitar a autonomia do paciente, seus aspectos culturais, os aspectos humanísticos envolvidos, procurar entender os porquês da sua negativa, esmiuçar um pouco melhor, esclarecer, né, com vocabulário que é pertinente à cultura do sujeito, inclusive. Então a gente vai sempre trabalhar esses aspectos humanísticos e pensando que nós temos um propósito, que é respeitar sempre os pacientes em sua dignidade. O que nós aprendemos na aula de hoje? Nós aprendemos a ideia de compreensão de uma nova abordagem ético-normativa e humanística da medicina, é essencial. Aprendemos o respeito aos direitos e deveres médicos, e a gente vai perceber aí que também tem a ideia de respeito aos direitos dos pacientes, e atenção aos princípios da bioética na resolução de dilemas éticos em medicina. Nós sabemos que esses princípios vão fundamentar os nossos discursos para que a gente consiga resolver melhor os dilemas que vão aparecer na prática. Aqui nós temos as referências, depois vocês podem ter acesso, estudar um pouco mais. Então, eu já digo a vocês aqui que eu espero que vocês tenham tido uma ótima aula e já aguardo vocês para as próximas. Até lá!